Olá! Espero que estejam todos ótimas nesse dia de hoje. Vamos nos encaminhando para o final de 2021, para o final da semana, e eu vim comentar a respeito dessa possibilidade de se comprar um imóvel dentro do processo de inventário ou até de se usucapi um imóvel que estava ou que está dentro de um procedimento de inventário. O tema aqui é para trazer um pouco de clareza para essa situação. Primeiro, a possibilidade de comprar um imóvel dentro de um processo de inventário. Pode? Claro que pode. Muitas vezes os herdeiros, quando recebem essa herança, quando recebem esses imóveis, uma grande quantidade de vezes acontece em que eles não têm condições financeiras de patrocinar esse inventário, pagar as despesas, pagar o advogado e tudo mais, precisam vender um imóvel para poder fazer isso. Então, muitas vezes a pessoa compra o imóvel dentro desse processo de inventário. Não tem nada de errado, mas precisa se acautelar bastante com um profissional que conheça desse tema, que saiba como vai desenliar ou extrair esse imóvel desse inventário para conseguir fazer a correta regularização e para que possa a família dar o seguimento. O profissional tem que conhecer e também tem que conhecer não só a condição do imóvel quando ele está lá dentro do inventário, mas logo a condição de tirar ele, regularizar ele, caso ele não seja regular, não esteja com a documentação regular. Muitas vezes a família faz o inventário com a documentação que ela tem e o imóvel, ele não tem uma documentação, ele não tem nem contrato de compra e venda, só tem um recibo. Às vezes a família só consegue trazer o imóvel para o inventário com a documentação que está lá. E é muito natural não ter a documentação, a matrícula do imóvel, ou ter um contrato de gaveta, ou ter uma escritura declaratória de posse, ou muitas vezes não tem documento nenhum, e aí esse imóvel vai para dentro do inventário e eles têm dificuldade de poder fazer a comercialização, porque eles precisam dos valores para poder concluir esse inventário e logo eles precisam também fazer essa divisão do imóvel. Aquela pessoa que vai comprar, ela pode comprar, mas ela tem que buscar a orientação de um profissional que conheça, que saiba olhar o inventário, saiba olhar a documentação daquele imóvel e entender que dentro daquele contexto, aquele imóvel pode ser extraído, vamos dizer assim, daquele inventário e com a devida prestação de contas ser repassado aos demais herdeiros, logo também é possível fazer a posterior regularização. A gente está falando da hipótese de um imóvel que está dentro de um processo de inventário e que não tem matrícula, por exemplo, ou que tem, mas que não possibilita a correta escrituração ou o registro do formal naquele imóvel por um defeito, um problema que tem dentro dessa documentação ao longo desse período do de cujos que obteve aquele imóvel e depois passou para o inventário da família. Se você está de frente para uma situação onde o seu cliente quer comprar um imóvel e o imóvel que ele quer comprar está dentro de um processo de inventário, você pode orientá-lo a fazer a compra, desde que tenha a cautela de olhar para ver se é possível extrair esse imóvel do inventário e, claro, sanar os problemas da documentação do imóvel para poder depois levar registro. Ok. E aí, numa hipótese, eu posso usucapiar um imóvel que está dentro de um processo de inventário. Para quem está comprando, às vezes é a única alternativa, porque os herdeiros, eles também não têm a capacidade para transmitir a propriedade, porque eles são herdeiros e às vezes eles herdam só os direitos daquela herança, né? Eles têm os direitos sobre aquela herança, mas eles não têm os direitos de fato de pleno gozo daquele imóvel para poder fazer a transferência junto ao registro. E aí você vai ficar numa situação aonde, é claro que o caso concreto é que vai dar o tom, mas eu estou aqui dizendo que
pode ser feita a venda deste imóvel que está dentro do processo de inventário e pode ser feita a regularização desse imóvel posterior ao inventário ou durante o procedimento, porque não tem nada de errado. Você só precisa entender que isso tem etapas diferentes e procedimentos diferentes que você vai ter que entender e usar para poder, no momento certo, fazer a solicitação para poder fazer a venda, o pedido, né, de venda desse imóvel. Depois, tirar esse imóvel do inventário, fazer a prestação de contas e regularizar ele junto ao registro, caso ele não tenha a matrícula. Antes de começar essa jornada, tem que ser feito um olhar clínico para dentro desse inventário, para as pessoas que estão envolvidas nele. E, claro, usar a sua capacidade de mediador para mediar essa negociação dentro desse inventário, para poder buscar a concordância, né, o aceite de todos para fazer a venda, para levar esse pedido até o processo. E, claro, judicialmente fazer essa extração, né, extrair esse imóvel de dentro desse inventário e poder buscar regularização. Se a gente está falando de um imóvel que não tem matrícula, reitero, a gente precisa entender anteriormente a esse passo para poder depois regularizar. Você vai ter que ir até o processo, olhar a documentação do imóvel e verificar de qual forma você vai regularizar. Talvez você tenha que adjudicar, ingressar com uma ação de adjudicação compulsória para poder fazer a transmissão. Como saber? De frente para o caso concreto, de frente para a documentação. Você não pode paralisar. Você pode buscar orientação e ajuda com um colega que tem mais experiência que você ou que está interessado até em fazer uma parceria com você, ou também junto ao tabelionato, junto ao cartório de registro de imóveis, numa reunião prévia, apresentando aqueles documentos e mostrando quais são os documentos que você tem e o que você pretende fazer para buscar uma ajuda. É necessário, é imprescindível. Ainda que você tenha conhecimento, ainda que você tenha já uma expertise, sempre recomendo fazer uma avaliação prévia e uma reunião prévia com o tabelião, com o registrador, para que você consiga, de forma mais acertada, diminuir completamente a margem de erro, aparar as arestas todas e conseguir fluir com a regularização desse imóvel e com a satisfação do negócio para o seu cliente, para essa família. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha trazido um pouco de clareza, né, de lucidez dentro desse tema que é tão importante. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido essa informação, que trabalha com regularização imobiliária. E claro, não deixa de deixar os seus comentários para que eu possa responder depois e tirar sua dúvida. Um beijo enorme, ótimo finalzinho de 2021 para você. E claro, a gente que está no extrajudicial não está de recesso. Espero que tenham um dia lindo, uma semana maravilhosa. Um beijo e até mais.